Still keep going the pushing here, or I can Please, attention, attention, attention. Ouais, observez, s'il vous plaît. Ok. Para acabar com a posição, para acabar. Pour finir avec cette position. Se eu vou colocar todo o meu peso aqui, é difícil, porque meu peso está acima de mim agora. Mas se eu vou cambiar, trocar, sim, agora é fácil. Il vient glisser son corps. Agora, se ele é wrestler olímpico, ele não pode fazer raspa agora. Agora é possível, se ele é forte. Là, un lutteur olympique, là, il vous renverse. À chaque fois. É muito difícil para ele fazer na água. Là, ça va être difficile eu maintenant. tenho uma, eu tenho. Agora? Là, il se se fait eu comme quero, ça. ele... Não, é verdade. Não pode, que pode fazer você? Qu'est-ce que tu peux faire là? Ici là? Ouais. Você, Pas grand-chose. Ele pode decidir a televisão, o canal. Il peut regarder la télé ou vous êtes sur le canapé. Hello. É assim. Eu tenho controle, porque eu uso o ângulo, eu vou colocar meu peso perto, não acima. Agora, mais uma vez. Il ne met pas au-dessus, il met à côté mais pas au-dessus. Difícil. Là, c'est difficile. En glissant. Agora, faz para ele, tenta raspar. Essaie de le renverser. Mais. Mais. Bouge. Bouge. You never close. É assim, fácil, ok? Coloco o peso perto, não acima, perto, ok? Poids pas dessus, proche, mais pas dessus. Vamos fazer com os On continue companheiros. en corrigeant la posture. Assim. É assim, pode possível, não? Às vezes o cara vem aqui, sabe? Seguindo. Vou bloquear. Não dá. Eu vou tocar assim, vou bloquear a quadrilha. Agora vai assim. Não dá. É assim, não, eu faço para tudo mesmo. Eu faço. Ah, caralho, vou. Na luta, você faz assim? Vou fazer assim, você. Bam! Bota os dois. Agora os fracos aqui. É a gente fica assim, falando. É assim. When I have one hand, I use this. Two hands, I use this. Okay, two hands. Two, yeah. Doesn't matter. If I have one hand, I use this. For sure. One hand, I use this. Thanks. Ok! Eu vou mostrar mais uma coisa de mesma posição. Il va montrer encore une variation de cette position. Para acabar com isso, Pour finir avec ça. fazer outra coisa próxima. Esse. Pô, eu tenho que morar aqui. Esse, como que você fala? É possível? Ele vai levantar. É possível, se ele é Oh, forte. le mec, il vient faire ça. É possível, mas... Xande, uma. Louco. Mais là. Em Japan, Japão, foi problema o joelho, pá, foi problema. Então, foi assim, ok? Aqui, se não é joelho, é pá, possível. Por isso eu prefiro pá. Okay? Agora você pode fazer acima, pode? Não? Não pode. Nada, ok? Não dá. Esse, eu estou bloqueando aqui. Là, il bloque mes hanches, parce qu'avant, au Japon, des fois... Andar e... É assim. Ok. Oh. Vai. Là, il bloque mes hanches, je peux plus sortir. Et en plus, je peux plus le taper avec mes genoux dans le visage. Parce qu'il disait qu'avant, au Japon, il y avait le droit aux genoux au visage. Vamos trocar para uma mão. Tô aqui. Bem, dois. Troca para uma mão. Aqui. On change sur une main, deux mains, une main. Agora vou trocar e vou andar assim. Il va se mettre ton poids derrière. Fácil. Ou se você quer.
se você quer. Si vous voulez, vous faites ça. Uma mão, ok? Troca para uma mão e anda assim para a cabeça. Le coude dans les hanches, on descend le plus bas possible et on finalise avec une main. Vamos fazer. Yeah, that's good, yeah. See? You can pull like this. This is not good for you. All right. Please. Você está assim aqui, eu vou alongar meu braço. Bota assim. Ok? Estou aqui. Bora. Então você está aqui para quê? Você pode inscrever. Para Pereira, como você pode acabar a posição? Para Pereira. Comment là je peux finaliser d'ici? Aqui, fácil. Aqui, não sei. Moi je tentar fazer a chave du braço reste. Là je lui dis, quand il tend le bras, peut-être de finaliser dans l'axe. Sugestão. Sugestão. Como? Fala, com a perna esquerda, passar por cima. Vai. Possível, mas assim. Vai ainda. Claro, não sei. Bom, se ele é forte, é difícil ainda. Si le gars il est fort, c'est difficile. Então, Avec le bras tendu là. você troca a posição. Yes. Dois variações. Deux variations. Muito Ok, se ele está reto assim. Là j'ai tendu le bras pour défendre. É possível que bom, mas Fica difícil porque o cara vai fazer isso. e se ele é forte, ele sabe, se ele tem resistência de dor, como eu falo, S'il a une bonne résistance à la douleur, ele é caixa grossa, ele vai deixar, não vai. il Então, va pas laisser fácil. finaliser d'ici. Usar como está crescido o corpo é assim, vou usar, ok? É assim, tudo aqui, claro, é possível, mas Là c'est possible, mais le gars il se laisse jamais, il va tourner. ou se ele tem resistência, ele é forte, ele vai sentir dor, mas ele não vai ter, ok? S'il est fort, il va pas taper. Essa próxima é assim, né? Ok, é assim, vou, change, petit, change, sim, Vai changer mas o poignet back. é tão, vai romper uma coisa, ligamento. É o ângulo, ok? É assim, se você vira um pouco assim, agora é problema para ele, ok? O chave, jogo com ele assim. Eu não estou ferro, eu vou botar no tatame, La main sur le sol. mas não bota assim, não faz. Faut pas taper comme ça. Ok, Si je tape comme vou ça, virar, il É va assim. tourner mon poignet. Não aqui, vou virar. En tenant là juste au-dessus du pouce. E agora vou puxar assim. Il va pousser vers ma tête. Não é lá, assim. Vem e vou. Assim. Ei. O que você acha? É assim. Agora, fala para ele. Cara, é muito, não? Dor, não? Là, ça fait super mal. Hein. Assim. Parece que eu não estou usando muita força. Estou fazendo o ângulo que não tem resistência ao braço. En fait, il met mon bras dans un angle où il n'y a pas de résistance. Comme ça, là, j'ai plus assez de force, en fait. C'est comme s'il prenait un élastique, si je le tire comme ça, il met longtemps avant de se casser. Si je le roule sur lui-même, ensuite je le tire, il casse plus vite. C'est ce qu'il est en train de faire. Clac. Vamos comparar os dois, ok? Eu estou aqui. Il va comparer les deux. Na verdade, ele tem resistência, né? Bem Là, j'ai forte. de la résistance. Agora, a mão assim, vou virar só assim, e vou, tá, Il va pousser là-bas. é incrível, ok? C'est incroyable, ça, il tape tout de suite. Muita força, mas não estou usando muita força. C'est très fort, mais sauf que lui, il n'utilise pas du tout de force, en fait. C'est l'angle qui est fort. Vamos fazer com o companheiro, ok? Allez, Vamos. c'est parti. Se você encontra uma pessoa muito forte, ele gira. Consegue virar. Muito. Aqui, bem, eu tenho melhor, eu prefiro, se ele é forte. Si le gars, il est fort, il arrive à tourner le poignet comme vous faites ça. É assim. Tô fechado aqui. Bem. Vous êtes fermé là? How do you say friction? Vou usar o tatame assim. Ó, C'est le principe des frictions. fala para ele para ficar reto. Fala para ele.
Para Então, ficar reto. reste droit. Vou usar o tatame assim. Ó, uma, dois. Eventualmente, tá aqui. Vou usar uma, dois, três, quatro. Uma. Estou usando o meu peso. Okay? Vou te fazer assim. Difícil. Não, rapaz. Vou usar meu peso aqui, meus joelhos perto. Uma, dois. Você vai sacudindo ela. Quatro. Pum, pum, pum. E agora? Il va donner des à-coups. Eu tenho o que eu quero. Et là, il a ce qu'il veut. Parce qu'avec le tatami, avec la friction, ça l'empêche de revenir en arrière. D'accord? À chaque fois qu'il tire la main, ça empêche de retendre. Donc 1, 2, 3. Duas variações. Vamos fazer com. Deux variations. Essa aqui é quando o cara não quer que você vire o punho dela. Está virando muito. Tá virando. C'est quand vous faites ça et que lui il revient là, hop, vous venez finaliser là. É assim. Vamos fazer com os amigos. Oposição. A verdade, eu prefiro assim. En vérité, il préfère se mettre ses mains comme ça. Mas aqui é bom. Assim. Eu falo sempre assim. Não assim. Mas se você tá esse osso aqui, agora é melhor. é assim. Agora Si je suis comme ça, là. move. Assim. Si je suis comme ça là, la main qui est vers les jambes, au-dessus. Agora é assim. Là, il a la cale. Là, oui. É assim. Esse Omoplate. e agora. Move. Não pode. Não. Eu tava lá 2 minutos. Il était comme ça 2 minutes avec le mec. Inferno. C'était l'enfer. Por que eu tô aqui? Pourquoi je suis là? Por que eu deixei ele? Pourquoi je l'ai laissé venir ici? Porque eu esperei, eu não sabia que é isso. Mas escapei. Difícil, muito C'est difícil. difficile de sortir quand on met la cale comme ça. Então, se eu tô aqui, a cabeça, eu prefiro essa mão acima, claro. Lui, il Não, peut faire comme ça, normalement. sempre. Mas se tô abaixo de costas, Mais s'il est en bas du dos, vira e pá. Agora vai. aí já. Não entendo, não entendo você. Agora. Please, no hospital. Please. Pas d'hôpital aujourd'hui. Vamos fazer com os amigos, vamos fazer. Muito efetivo, vai gostar muito. Travaille plus la force dans les mains. Precisa, não? Assim. Você. Je suis sangue Apache, não? Comment ça? Indígena. Apache. Il est Apache en fait, il a du sang Apache. Pour de vrai. No nome dele, la prochaine é Apache. Ça c'est. Ouais. Pra gente é desde. Ça s'appelle la prise Apache. É très fort e flexível. Ça c'est très fort et flexible. Esse é melhor. Esse é cable grip. Ça c'est pour ceux qui on a déjà pris en cours, c'est Gable Grip. Wrestler americano. Mas ele não inventou. Elle não inventou. Já existia. Claro. Mas ele usava. Eu vi estatuas grego. Assim, 2000 anos atrás. Claro. Esse foi muito antiquado, mas esse nome é cable grip. Là, il a dit que ça fait 1000 ans avant, il y avait déjà cette prise-là sur des statues grecques. Pas comme ça. Donc il dit que c'est pas Gable qui l'a inventé. Dan Gable, c'était un champion de lutte, une légende. Donc en fait, c'est pas lui qui l'a inventé ça. Ça existait déjà il y a 1000 ans. Você pode trocar assim. Et vous pouvez ici aussi. Mesmo. Là, c'est la même chose. Mas aqui também bem. Ici, c'est bien. E para submissions, killing grip. Eu não uso aqui. Ici. Pode quebrar muito fácil os dedos. Là, vous cassez les doigts. Ok? Essa é fraca. Là, c'est faible. Avec le pouce. Que mais? Não sei. Well, okay. This is what I see. Eu estou vendo a metade da pessoa aqui fazendo assim. A metade. La plupart des gens ici, la moitié des gens ici étaient en train de serrer comme ça en faisant les positions. Quando tem uma pessoa forte, ela vai escapar 100%. Aqui, 100% des fois, ele avec vai ter quelqu'un de fort, trabalho. là, il va avoir du travail. Tem que fazer coisas agora. Ele tem que ter, ok? Agora faça, ok? Importante. Esse é bem. Boa para submissions. Là, c'est bien pour les finalisations. Esse é 3, eu uso. 3. Tem o quarteira que é o Jean Labelle. Conhece? Esse Jean cara, Labelle, ele faz assim. Muito forte. Essa assim.
Mas eu não gosto porque Por causa do dedo, pode quebrar. ele pode, se eu tô aqui, você pode agarrar, é fácil. Ah, mas é proibido só um dedo. É, mas Tem que faz. o juiz está lá. Ah, là, il a dit, là c'est Jean Lebel. Je sais pas si vous connaissez. C'est le prof de... le professeur de Gokor. Yeah. C'est le professeur de Gokor, il entraînait Ronda Rousey, tout ça. Et donc, il utilise ce grip-là. Très fort, C'est très fort, mais en combat, des fois, il y en a qui ils cassent le doigt quand l'arbitre ne regarde pas. Donc, ils préfèrent pas faire ça, ils préfèrent être fort, là. très fort. Eu prefiro aqui. Aqui ou aqui? Peraí, ok? Bien. Ok. Vamos fazer mais coisa. Passando a guarda. Un passage de garde. Fechado? Fechado.